Olá pessoal, boa noite a todos. Pessoal do terceiro módulo de contabilidade, aula aí de contabilidade pública. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. Hoje é dia que o professor fica feliz, caiu o pagamento hoje, né? Ai, ai, até choro. Bom, vamos lá. Bom pessoal, então eu estou upando aqui esse vídeo, né? Uma forma aí de tentar contribuir, auxiliar aí a gente nos estudos. Eu não deixei o vídeo inteiro disponível, né? Ele na forma íntegra, porque vai ocupar muito espaço, né, na máquina de vocês, ou vai consumir muitos dados. Eu não tenho, ou não tem espaço no celular, então eu preferi upar aqui no YouTube, que aí fica mais prático para vocês poderem assistir. Não vai ocupar espaço, não vai ter problema com dados, etc. Então, fica o link aí, eu acho que vai ficar melhor para vocês, tá bom? Estou aprendendo ainda também a mexer com tudo isso, né? Com as aulas EAD, para mim também é novidade. E lembrar vocês que, assim, apesar de ser aula EAD neste momento, elas não são aulas que foram criadas para EAD. Então, estamos adaptando, né? Pelo menos eu aqui estou adaptando a aula presencial, a adaptação para a aula EAD, tá? Ela não foi concebida de forma EAD com uma plataforma própria, com ferramentas próprias, né? O Microsoft Teams ajuda muito a gente nesse sentido. Mas ainda assim é uma adaptação de uma aula presencial para uma aula EAD nesse período delicado aí de pandemia, tá? Bom, eu vou tentar aproximar ao máximo o que seriam umas aulas presenciais, tá? Então, eu vou fazer dessa forma, tá certo? Quero que vocês fiquem tranquilos, que vocês jamais ficarão estudando ao léu ou por conta própria, nada disso. Eu vou estar sempre aqui tirando dúvida, conversando com vocês por vídeo, pelo YouTube ou ao vivo numa live presencial, mas vocês não ficarão sós, tá? Estarei sempre aí acompanhando o caminho de vocês, tá certo? Bom, falando um pouco então das aulas, falei com alguns alunos durante, acho que a semana passada ou retrasada, e abordamos um assunto importante que foi o coronavírus, né? Então nós temos aí esse recurso que foi disponibilizado, né? Essa ajuda financeira para algumas pessoas que se enquadram nas regras para poder receber aquele auxílio emergencial. E no final das contas ficou R$ 600 cada parcela desse auxílio. São 3 parcelas, né? Então são R$ 1.800 que cada um vai receber, desde que se enquadre, claro, né? Repetindo aí os critérios. Mas vamos lá. A pergunta que foi feita é assim, mas professor, de onde vem esse dinheiro? Né? Se isso é uma coisa que apareceu de repente, ninguém estava esperando, né? De onde veio esse dinheiro? O governo tinha esse dinheiro para poder repassar para as pessoas? Então a gente vai falar um pouquinho disso e relembrar também um pouco das aulas passadas, né? Bom, a primeira pergunta, né? De onde vem esse dinheiro? Bom, esse dinheiro vem do governo federal e o governo não tinha esse dinheiro em caixa para poder disponibilizar para os cidadãos, né? Nós também não tínhamos isso inserido no PPA, não tinha isso inserido na LDO, não tinha inserido isso na LOA. Tudo isso apareceu de repente, né? E foi feito um mecanismo para que tudo isso funcione. Na contabilidade pública, não diferente da contabilidade comercial e as demais que vocês já conhecem, é preciso entender o mecanismo. Se você compreender o mecanismo, como que funciona o mecanismo, a mecânica da contabilidade, vamos dizer assim,
uma forma mais prática, fica muito fácil de entender. Na contabilidade pública, todo e qualquer gasto que o órgão público vai ter, você tem que ter a origem desse gasto público, né? Vamos lá, a contabilidade é baseada no princípio, né, o método das medidas dobradas. Então, se está tendo um gasto, eu tenho que ter essa contrapartida em receita, tá? Como que isso funcionou dos R$ 600? O governo fez a previsão de todas as pessoas que estariam dentro do perfil, multiplicou isso aí por R$ 1.800, isso dá um montante aí de alguns bilhões. E o que ele fez? Se ele não tem dinheiro, se o governo não tem dinheiro, ele faz assim como nós fazemos em nossas casas, nossas finanças pessoais. Quando a gente quer comprar ou quer gastar algo que nós não temos esse dinheiro na conta, na nossa conta, no nosso bolso ou debaixo do colchão, né? Quando a gente não tem esse dinheiro, o que a gente faz? Recorre para recursos externos, né? Então a gente recorre para quem tem dinheiro. E o governo fez exatamente isso, recorreu aos bancos. Então, como que o governo fez? Emitiu títulos, ou seja, são papéis, títulos, e que os bancos, entre aspas, compraram esses títulos. Então entra o dinheiro em caixa, né? Então esses bilhões entrou em caixa e o governo disponibilizou para esses investidores aí, os bancos, uma promessa de comprar esses títulos de volta daqui a alguns anos, e esses títulos então serão pagos aos bancos com juros, tá? Então essa é a origem dos R$ 600, de cada parcela dos R$ 600 para essas pessoas que estavam enquadradas aí no perfil. Bom, então essa é a primeira etapa que a gente precisa entender do coronavírus aí, dessa situação. Voltando então na questão da dívida, né? O que acontece então com a dívida? Lembra vocês, nas aulas, então nós temos lá o PPA, são 4 anos, 1 ano para cada ano de mandato do executivo, lembrando que ele não é coincidente com os 4 anos do mandato. São 4 também, 4 anos de mandato, 4 anos de PPA, mas não são coincidentes, né? Tem 1 ano aí de deslocamento. Então todo o executivo, né, que começar na sua gestão ainda vai ter que cumprir 1 ano do PPA do governo anterior. E assim, quando ele sair do governo, ele ainda deixa lá o último ano do seu PPA para que o próximo governante o cumpra. Para cada ano do PPA, nós temos uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que especifica quais são as prioridades a ser gasto, né? Então nós temos as receitas e no que será gasto. E para cada LDO nós temos uma LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, que vai nos dizer como será feito estes gastos, as licitações, os prazos, as empresas que serão contratadas. Não, tudo isso aí vai estar descrito aí no LOA. Pois bem, uma das coisas que a gente precisa entender também, aliás, relembrar o que a gente falou em sala de aula, para que a gente tenha os gastos, nós temos que ter as receitas, né? E nós lembramos o seguinte, que os gastos nós temos 2 tipos basicamente, né? 2 grandes grupos, que são os gastos obrigatórios, tá? E os discricionários, né? Então nós temos aí os obrigatórios. Lembrar rapidinho, né? Os obrigatórios nós tínhamos os gastos com educação, gastos com saúde, gastos com segurança pública e gastos com aposentadoria do funcionário público, salário do funcionário público, e também tínhamos
o pagamento da dívida pública, né? Lembram disso? O pagamento da dívida pública. Tudo isso aí são gastos que são obrigatórios. Então eu tenho um montante lá, X bilhões de reais, tudo isso é meu 100%, e a prioridade de gastos será destinado a esse tipo de serviços, né? Então uma parte dessa receita, de 100%, uma parte desse montante, vai ser gasto prioritariamente com as obrigatórias. Então uma fatia dessas receitas serão gastas com as despesas obrigatórias. E uma outra parte será gasto com as discricionárias, que seria então aumentar uma rodovia, duplicar uma rodovia, por exemplo, reformar uma escola, ampliar uma creche, fazer uma ponte, né, numa localidade estratégica importante. Então tudo isso são gastos discricionários. Fazer um parque, reformar um parque, tudo isso são gastos discricionários. Muito bem. Importante a gente dizer o seguinte: quanto mais a gente gasta, então, com as despesas obrigatórias, quanto maior for essa fatia das receitas obrigatórias, das despesas obrigatórias, quanto maior for o gastos com as despesas obrigatórias, menor será os gastos destinados às despesas discricionárias, tá? Então, este valor que foi pago para os cidadãos aí que estavam dentro do perfil se transformou em dívida, né, para que o governo federal pague. Então, o impacto desse dinheiro pago às pessoas não será sentido exatamente agora, nesse momento, mas será sentido ao longo dos anos que vem pela frente. Então, ao longo dos anos que vem pela frente, o governo federal terá que reduzir os seus gastos com despesas discricionárias, porque ele já sabe que tem esse valor aumentado das despesas obrigatórias com esse financiamento que teve dessa dívida pública, então, que o governo ficou devendo aos bancos, tá? Tudo bem, pessoal? Entenderam essa parte? Então, assim, quando isso acontecer, vocês que já são da contabilidade, já está cientes de que, para os próximos anos, independente de ser desse mandato ou não, provavelmente vai avançar outros mandatos para frente, tá? Muito provavelmente. Então eles terão menores gastos com o discricionário. E que, na verdade, a população ela gosta de ver e sente uma evolução de qualquer política pública. Na verdade, é com esses gastos discricionários, né? A gente vê criando uma ponte, abrindo uma nova rodovia, abrindo uma nova ferrovia, reformando alguma coisa, abrindo escola, reformando escola, creche, parque. Então, isso realmente isso será reduzido, tá? Com toda certeza. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro vídeo aí sobre a questão do coronavírus, e para a gente entender todo esse mecanismo da contabilidade pública, onde que apareceu isso, né, um assunto que ficou em evidência e que é importante aí vocês ficarem sabendo também, né, e claro, faz parte das nossas aulas, né, todo esse entendimento. Tá ok, pessoal?